Olá, irmãs e irmãos, graça e paz. A lição de hoje da nossa escola dominical é a lição número 11 da nossa revista. O título da lição é Abraão e Ló, fé e maturidade diante das contendas. O texto bíblico que vamos ler se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. O texto bíblico nos diz: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Fé e maturidade diante de contendas, baseada na história que lemos sobre Abrão e Ló. Nossa maturidade cristã se expressa na forma como nos relacionamos cotidianamente. É a presença amorosa de Jesus, a proposta do seu evangelho, seu espírito e graça que nos ajudam a crescer, ter nosso caráter transformado e cuidar das relações que estabelecemos. No livro de Gênesis, os capítulos 12 a 50 contam a história dos patriarcas de Israel. Gênesis capítulo 12 narra o chamado de Deus ao primeiro patriarca, Abrão. Com o chamado, Deus faz uma promessa. Da sua família surgiria uma grande e abençoada nação. Abrão deveria deixar sua terra e ir em direção a um lugar que o Senhor lhe mostraria. Confiando em Deus, Abrão obedece e sai de Harã. Naquela época, o conceito de família era mais abrangente do que o nosso. Este conceito estava ligado à ideia de família estendida, de clã, e se constituía como uma instituição fundamental daqueles tempos. O texto bíblico para esta lição narra um episódio entre Abrão, cujo nome ainda não havia sido mudado para Abraão, e seu sobrinho Ló. Durante a jornada rumo ao cumprimento da promessa de Deus, surge uma dificuldade. Abrão e Ló possuíam rebanhos, o que era sinônimo de riqueza naquela época. A região disponível para eles era pequena para prover água e alimento necessários para todos os animais.
e isso foi motivo de desavença entre os pastores de rebanhos de Abrão e de Ló. Além de ser prejudicial para a convivência da família, essas divergências também poderiam afetar o testemunho de Abrão entre os cananeus e ferezeus da região. Apesar do problema não ser diretamente entre ele e seu sobrinho, Abrão entendeu que o melhor para evitar contenda na família entre os pastores era que eles se afastassem. A postura madura de Abrão no modo de resolver o conflito é expressa no valor que ele deu ao relacionamento com Ló, no desprendimento dos bens materiais e na confiança que ele tinha em Deus, que prometera lhe abençoar onde ele estivesse. Gênesis 12, 3. Sabendo disso, não temeu deixar que Ló escolhesse primeiro o lugar onde viveria, ficando com a outra parte. Esta história nos ajuda a refletir sobre o valor dos relacionamentos familiares e as muitas implicações de viver e conviver em família. Essa história pode nos ajudar a resolver os problemas relacionais, porque ela nos ensina sobre a importância do diálogo. Abrão buscou o diálogo, não deixou a situação se agravar. A motivação do diálogo deve ser sempre a busca da paz, do entendimento, de um caminho em que cada parte cede e também recebe. Abrão priorizou a amizade e não os bens. Ao buscar o fim da contenda, seu motivo não era o gado ou os pastores. A amizade com Ló era o que de fato lhe importava. A amizade em família é um dos bens mais preciosos que podemos ter. A história de Abrão e Ló nos desafia a cultivar a amizade em família e, por isso, resolver não ignorar ou omitir os conflitos que surgem. Isso exige coragem, vontade de dialogar e abnegação, renúncia. Em tudo isso, contamos com a graça de Deus. A exemplo de Abrão, diante dos conflitos que surgem, devemos agir com maturidade, fé e sabedoria para resolver a situação, a fim de que a paz permaneça em nós, nas nossas relações familiares e na nossa relação com Deus. Amém. Um abraço, meu irmão e minha irmã, e até a próxima lição da nossa escola dominical, e que Deus abençoe a todos e todas. Amém.